eu acho que a política acaba por ser uma interseção de várias competências. É multidisciplinar. No momento, a ideia que eu tenho é que as pessoas não se revêem na política, não se... Culturalmente... Bem-vindos ao Step Talks, o meu nome é Pedro Castro Henriques e sou o vosso host. Hoje temos Mário Amorim Lopes connosco e, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o Nada, nosso obrigado convite. Pedro pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Na tua agenda tão ocupada... Sim, isso é verdade, é difícil encontrar um tempo, mas enfim, vamos fazendo o que podemos. Antes de mais, eu até gostava que tu te apresentasses para quem ainda não te conhece, onde é que tu nasceste, onde é que tu estudaste, um bocadinho do teu percurso. Certo, pá, vou tentar fazer aqui uma versão too long didn't read, para não amassar as pessoas, mas basicamente nasci no Porto, Rua da Constituição, bem perto do Estado de Dragão Antigo. Estado de Dragão não, aliás, o Estado do Porto, o Antigo. Eu depois estudei Engenharia Informática na FEUP, tu conheces muito bem. A seguir fui trabalhar, foi o meu primeiro trabalho na SAP, nos Estados Unidos, na SAP Labs, em Palo Alto, na zona da Bay Area, Silicon Valley. Voltei e fundei uma empresa, uma startup tecnológica, um software educativo. Aquilo, pá, era muito giro e era um projeto espetacular, mas do ponto de vista comercial não resultou. A empresa virou para uma empresa de serviços, onde fazia mais dinheiro, mas trabalhava para outros. Portanto, já não estávamos a trabalhar no nosso produto, no nosso bebé. E eu aí, nessa altura, enfim, sei a minha posição e larguei a empresa e decidi fazer uma coisa que já tinha passado pela cabeça, mas não sei porque nunca tinha tido a coragem para o fazer, que foi viajar durante um ano de mal às costas. E, portanto, saí de Campanhã com uma mochila às costas e fui à Europa fora. A ideia era chegar a São Petersburgo, apanhar o Transiberiano e depois ir até Vladivostok e ficar pelo Sudeste Asiático. Mas há algures em Istambul, conheci malta da América do Sul, que tinha acabado de fazer isso, no sentido inverso, e tinha dito que aquilo é muito giro, mas ao fim de 3 dias já te fartas da Sibéria e de andar a comer peixe seco, que é o que eles vendem lá, e a beber vodka. E, portanto, o verão estava a começar na América do Sul e eu devia alterar os planos e ir para a América do Sul. E fiz uma coisa que eu tento não fazer no meu dia-a-dia, que é de uma forma, não digo precipitada, mas quase impulsiva. Disse, é isso mesmo que eu vou fazer. Peguei no portátil, marquei a viagem, então alterei os planos e fui para a América do Sul depois. E cheguei a fazer os Balcãs e o Báltico, fui até lá acima, até a Estónia, e depois fui para a América do Sul, onde estive lá a percorrer todos os países da América do Sul. Creio que só não fui à Venezuela, na altura já era complicado, ao Equador e, enfim, à Guiana Francesa, aqueles micropaíses que há para lá. Depois voltei e segui outro sonho meu, que era um mestrado de Economia, estudar Economia. Chateava-me profundamente ler um artigo de jornal que envolvesse temas económicos, ou ouvir alguém falar sobre temas económicos e eu não compreender o que é que estava em causa. Chateava mesmo. E então fui fazer um mestrado de Economia e depois do mestrado de Economia eu queria seguir por uma área de Economia. Eu gosto muito de modelos de crescimento económico, foi sobre isso que eu fiz a minha tese de mestrado de Economia, mas modelos de crescimento económico acaba por ser um pouco teórico. Então decidi escolher uma especialização com uma aplicação um bocadinho mais prática e, portanto, fiz o meu doutoramento na área de Economia da Saúde, Gestão, Economia e Políticas de Saúde. Trabalhei em vários temas, não foi só Economia de Saúde. E pronto, e a partir daí depois segui carreira académica e, enfim, depois da carreira académica, depois não, porque eu continuo a ser professor universitário, é isso que eu sou. Mas neste momento estou na política, portanto, desde 2024 que fui eleito deputado e, portanto, estou na política, estou como político, não sou político, sou professor universitário. Acho que ninguém deveria se dizer, auto-intitular verdadeiramente como político. Porque eu acho que os políticos são melhores políticos se tiverem uma vida que ande cedo, ou seja, se tiverem vida, experiência prática, saberem como é que funciona uma empresa, trabalharem como qualquer outra pessoa, não é? Não viverem apenas em gabinetes. E, portanto, eu gosto de dizer que não sou político, estou como político, hoje estou, amanhã logo veremos. E é isso, e portanto estou aqui já nessa qualidade. Não, realmente o teu percurso é muito interessante. Estava aqui a comentar que parece um bocado um Michelangelo, é? Tu até um ano tiveste como produtor, não é? DJ. Tive, quando voltei da minha viagem, DJ e tinha uma banda de rock eletrónico e produzia as músicas também. Foi uma brincadeira, não foi uma coisa profissional, mas nesse tempo tive dedicado de forma intensa àquilo. Portanto... Sim, mas acho que este perfil e a tua vontade de criar e de explorar, acho que é muito importante e que, a meu ver, pronto, isto a título pessoal, eu acho que é mesmo importante que os políticos também tenham
este conhecimento do mundo e de como é que as coisas funcionam e que tenham curiosidade e que não seja... Agora vou falar, eu não sou do mundo da política de forma alguma, mas que muitas das vezes quem assiste de fora vê os políticos, vê-se muitos juristas, muitos advogados, e nada contra isso, se depois não tiverem a experiência dos temas que estão a falar. Portanto, é importante que, mesmo que, e cada vez mais, a pessoa estuda um tema e depois pode ir trabalhar, fora da política, dentro da política, pode ir trabalhar num tema completamente diferente. Mas a questão da curiosidade e do explorar nós achamos fundamental. Fundamentais, mesmo como agora as novas tecnologias, como o AI, que toda a gente agora está a correr e todas as empresas estão a dizer que fazem AI, não deixa de ser importante essa corrida ao ouro, essa procura de usar novas metodologias, novas técnicas, novas ferramentas. Mas um dos temas, e saltando agora aqui para um dos temas também... Mas antes de saltares, deixa-me só referir aqui um ponto que eu acho que é interessante, que é de que forma é que isto pode ser útil na política. Eu costumo dizer, tu disseste que, no fundo, o meu percurso é bastante errático. Não é? Não é um percurso linear que a maior parte das pessoas tem. E é verdade, é errático. Eu, por questões de marketing, digo que é versátil. Mas a verdade é que é errático no sentido de não é o percurso comum. Porque eu, apesar de tudo, apesar de me ter especializado em determinadas áreas, eu gosto, não sei se leste aquele livro Range, eu gosto de ter uma visão generalista dos temas. Eu tenho demasiada curiosidade intelectual para conseguir estar a minha vida toda só debruçado num tema. Tenho mesmo essa curiosidade intelectual. E, portanto, isto deu-me esta vontade de conhecer vários temas e isso é importante na política. Porquê? Porque um político não tem de ser especialista em tudo. Não pode, não tem capacidade. É impossível fazê-lo. Mas tem de ter, primeiro, a proximidade, a curiosidade, a vontade e os contactos para poder informar-se e tomar uma decisão fundamentada e esclarecida. E de que forma é que isto me foi útil? Por exemplo, eu quando cheguei ao Parlamento, não é? Uma comissão óbvia para mim era a Comissão de Saúde, porque eu tinha já esta experiência, eu fiz investigação mais de 10 anos na área da saúde, especializei-me no doutoramento na área da saúde, portanto era normal, mas não bastava. Nós éramos um grupo com 8 pessoas, 8 deputados, agora somos 9, havia mais comissões para distribuir. E na altura, quando eu entrei na reunião de deputados, disseram, na altura, então, líder parlamentar, disse que eu ia ficar com a Comissão de Agricultura e Pescas. E eu ri, achei que era uma praxe, eu tinha chegado um bocadinho atrasado, 5 minutos atrasado, achei que era uma espécie de uma praxe, porque eu não tinha qualquer conhecimento prévio de agricultura e pesca, exceto na ótica do utilizador. Gosto muito de consumir e de aprecio muito e gosto muito de cozinhar também. Mas a verdade é que, enfim, era preciso ocupar aquela comissão e aquilo obrigou-me a estudar muito. Obrigou-me a ler, obrigou-me a falar com muita gente do setor, obrigou-me a ouvir, a escutar. Às vezes ouvimos, mas não compreendemos bem. Obrigou-me mesmo a perceber as posições do setor, as dificuldades que ele enfrenta, e eu acho que esta curiosidade que eu já tinha do passado, de várias áreas, fez com que eu adquirisse aqui um gosto especial por esta comissão, e adoro, e falo de uma forma muito apaixonada. Sempre que há um tema, ainda na sexta-feira, houve um tema que parece uma minudência sobre o uso obrigatório da aguardente na produção de vinho de Porto. Parece uma coisa, uma minudência. Mas eu consegui falar daquilo com vontade, com imensa paixão, porque me inteirei daquelas questões, e aquelas questões são muito relevantes, e eu acho que esta posição mais generalista ajuda na política, não é? Porque se tu fores muito especialista num só tema, depois perdes visão transversal, e na política tens de ter esta capacidade um bocadinho holística de olhar para os temas de uma forma transversal. Bird's view, não é? Uma vista de cima, de helicóptero, e depois saber com quem falar e o que ver e o que ler para conseguires pronunciar sobre um tema. Eu acho que foi útil nessa perspectiva, esta curiosidade. A propósito disso e da questão da especialização versus o ser polifacetado, que eu acho que ambos os perfis podem ser interessantes em determinados momentos. Os meus pais, que são médicos, pronto, eles diziam uma frase curiosa, que era que se fores muito bom só medicina, nem bom médico és. Tenho amigos meus médicos que dizem a mesma coisa, engraçado. Porque se a pessoa é espetacular no que faz, mas depois não é capaz de contactar com os outros, Sim. não tem skills sociais, não consegue fazer uma boa consulta, Sim. não consegue perceber o que está por trás das linhas, não é? Não consegue ter estas leituras de alguém que, quando está na vivência, e lá está, por exemplo, no caso da medicina, antes havia aqueles programas que obrigavam as pessoas a irem para fora das grandes cidades e estarem no terreno. Sim. No caso dos meus pais, contacto com as pessoas, foi em Carrazedo de Anciães, uma realidade completamente diferente do que eles estavam habituados no Grande Porto. Portanto,
pelo que eu percebo do que tu falas, também na política isto pode ser uma mais-valia, não é? Ter esse contacto, esse conhecimento com áreas diferentes, não é? Prepara... Sim, eu acho que a política acaba por ser uma interseção de várias competências. É multidisciplinar, no fundo, não é? Porque não te basta ser tecnicamente muito bom, tu podes ser tecnicamente extraordinário. Isto gera situações que alguns até podem entender como profundamente injustas. Imagina o seguinte perfil. Imagina alguém que é extremamente disciplinado, cumpridor, vai a todas as comissões, nunca falha, prepara todos os dossiês, faz sempre intervenções tecnicamente exímias, mas que não tem aquele momento, seja de oratória, seja de ligação às pessoas, de empatia, Sim. que o faz sobressair. Vai, apesar de toda a sua dedicação, vai permanecer no anonimato. Na sombra, não é? Vai permanecer na sombra, ou seja, não basta ser tecnicamente competente. Ser tecnicamente competente é uma condição necessária, mas não suficiente. Não é? Como se estivéssemos a falar aqui de otimização. É uma condição necessária, mas não suficiente. É importante ser competente naquilo que se faz. Também tens o oposto. Tens políticos que, em termos da forma, são muito bons. Depois, em termos de conteúdo, aquilo é uma desgraça. Não há nada. E, curiosamente, esses até tendem a ter mais sucesso do que o reverso, do que aqueles que, do ponto de vista técnico, são muito competentes, mas depois na forma falham, na entrega falham. Cria um buzz, não é? É Cria um mais fácil ruído. em política tu seres incompetente tecnicamente e competente na forma do que Pois, o contrário. eu vejo muito do que o reverso. disso. Existe muito disso, mas é o que é, são as regras do jogo. Não é? Don't blame the players, blame the rules. É o que é. Mas no caso específico, eu acho que aquilo que caracteriza um bom político é, para além de ser capaz de se informar sobre os temas mais técnicos que ele próprio não tem de dominar, conseguir ter uma visão transversal, escutar as pessoas. O escutar as pessoas hoje em dia é chavão. É preciso diálogo e conversar. Não, é preciso mesmo ouvir a perspectiva. Isso é a definição de empatia. Tu conseguiste pôr nos pés dos outros, no caso, nos sapatos dos outros, para perceberes o ângulo daquela pessoa. Porque duas pessoas podem estar a falar sobre o mesmo tema e terem ambas razão, mas de ângulos completamente diferentes. E às vezes, quando tu te fechas muito sobre a tua visão, tu acreditas que não existe outra visão. E é importante ter esta visão de 360 e de perceber os outros ângulos. No final do dia pode discordar e discordas muitas vezes, mas ao menos compreendes porque é que a pessoa pensa como pensa. Percebes? Às vezes, por exemplo, é uma questão de horizonte temporal. Às vezes tu tens políticos muito preocupados com o curto prazo, que também são importantes, mas tu tens medidas de curto prazo que vão causar dano no médio e no longo prazo. Sim. E depois tens outros políticos que só pensam no médio e longo prazo e esquecem-se dos problemas do imediato. Tens de encontrar aqui um equilíbrio entre os dois, sendo que às vezes são contraditórios. E aqui eu acho que essa visão mais transversal é útil na política, mas atenção, continuamos a precisar muito dos especialistas e nós trabalhamos já agora, fazer essa nota, que eu acho que é interessante e devida. Nós temos assessores especializados, e o que seria a nossa vida sem esses assessores extremamente competentes na área jurídica e em cada um dos temas também. Na área da agricultura e pescas falei há pouco, mas também na área da saúde, em todas as áreas. Orçamento e finanças, temos assessores altamente especializados e o que seria de nós sem eles? Fazem um trabalho que é insubstituível. Nós temos nas nossas redes sociais cerca de 25 mil seguidores e estatisticamente os nossos seguidores estão muito líderes, gestores, CEOs, média gestão, alta gestão, portanto, são pessoas que estão preocupadas em melhorar os seus negócios, em tornar os seus negócios mais competitivos, mais internacionais, mais inovadores, em gerirem a mudança e estar sempre a adaptar a constantes desafios, não é? Geopolíticos, desafios económicos, sociais, não é? Desde a pirâmide invertida, não é, que nós estamos a ter populacional, o envelhecimento, portanto, as condições de vida exigentes para os seus trabalhadores, não é? Cada vez têm que pagar mais rendas, casas mais caras quando vão comprar. Portanto, tudo isto, todos estes empresários, estes líderes querem, no fundo, ver a política e os governos como aliados e que reconheçam o seu esforço, o esforço que os PMEs, que têm um enorme contributo, também temos, não são só PMEs do país, mas grande parte das empresas e grande parte do emprego passa pelas empresas PMEs. Portanto, e neste momento a ideia que eu tenho é que as pessoas não se revêem na política, não se revêem, não se sentem entendidas, vê muita burocracia, não só de Bruxelas, não é? Todas as legislações, regulamentações. Temos muita culpa própria. Não podemos só apontar o dedo a Bruxelas. É fácil, não é? Arranjar um bote expiatório lá ao longe. Não, temos muita culpa própria.
Sim, certamente. Na Eu estou a começar, se transcrição, calhar, pelo mais tu fácil. muitas vezes Não é tens que de é fazer a culpar a transposição Europa. de diretivas europeias, ou Sim. seja, tu criaste ao nível europeu uma determinada diretiva e depois cada Estado soberano tem de a transpor para a sua jurisdição. E muitas vezes, sobretudo em Portugal, tu densificas muito para... És mais papista que o Papa. Sim, Em isso é termos verdade. simples, és mais papista que o Papa. Complicamos. Ou seja, eles já complicam e nós ainda agravamos. Complicamos mais e ainda depois, vamos ser mais exigentes do que a Isso. Europa está a pedir. É isso. Vamos pôr os prazos mais É exigentes, isso. mais exigência de Mais preenchimento do lado critérios, mais de obrigações. burocracia do lado das empresas. Sim. Isso é terrível para as empresas É. que estão preocupadas. Ok, como é que eu vou fazer o meu negócio ser competitivo? Sim. Como é que eu vou competir com não só a nível nacional, Sim. mas com outros players internacionais, asiáticos, europeus, americanos, e ao mesmo tempo ter esta legislação. Isto era um dos pontos que eu queria falar. O Sim. outro ponto tem a ver com a questão de, por exemplo, nos Estados Unidos, e tu tiveste um ano nos Estados Unidos, não é? Estiveste a trabalhar na SAP. Eu também tive a oportunidade de estar lá 2 vezes em projetos de aceleração patrocinados pelo governo português, curiosamente. Um em Carnegie Mellon University, que era na altura que nós considerámos a CMU. melhor faculdade em termos tecnológicos, e também em Silicon Valley. E lá vemos que, ok, além das oportunidades, há muito dinheiro, há muita gente a querer investir e que investe em ideias muitas vezes incipientes, mas em pessoas que estão a arriscar e na atitude da equipe, no plano, e não querem as garantias todas. Cá na Europa e em Portugal parece muitas vezes que é quase que se vê como um banco. Certo. Ok, está tudo seguro, isto vai dar de certeza, então vamos emprestar dinheiro. E muitas vezes quando isso acontece a empresa já não precisa de dinheiro. Certo, verdade. Precisa de dinheiro Sim. naquelas fases iniciais, não é como tu criaste 3 startups e sabes, não é? Que é naquelas fases em que... Bootstrapping, não é? Bootstrapping. O friend fools, o dinheiro vem dos friends, fools and family, não é? São aqueles loucos, os nossos amigos e familiares que acreditam apostam, às vezes mais em ti do que propriamente na ideia. Não é? acreditam mais em ti, na tua equipe, No teu potencial. E que tu vais levar aquilo avante. Pode ser aquele plano, pode depois adaptar. Portanto, permeiam o arriscar, permeiam o tentar. Sim. E o sair um bocadinho contra aquele velho do Restelo, não é? Que quando os descobrimentos estavam a lançar, estava ali no Restelo a criticar: isto não vai dar nada, isto não vai servir para nada, para que estamos a gastar tanto dinheiro nestes descobrimentos, isto não vai dar nada. E vemos que as empresas europeias estão atrás em várias áreas, não é? Muitas áreas também estamos a liderar na tecnologia, mas em áreas que envolvem grandes investimentos, como a AI, que são carregadas com a questão das próprias leis da privacidade, restrições à inteligência artificial. Portanto, aqui o nosso perfil versus, vamos chamar-lhe o cowboy americano, que arrisca, que vai à frente, dá um tiro, depois é que pergunta quem é, quase, versus o europeu que, ok, ninguém pode arriscar porque temos que ter 1000 cuidados. Portanto, onde é que está aqui como é que é possível um equilíbrio? Portanto... Então, se percebi bem a tua questão, o que estás a perguntar é porque é que nós dificultamos a vida às pessoas e às empresas, no fundo, não é? Eu acho que há aqui várias dimensões importantes. A dimensão mais chata, mas é importante, é a dimensão jurídica. A nossa tradição legislativa é uma tradição alemã positivista. Ou seja, nós queremos regular e definir tudo na lei. Queremos antecipar todos os cenários possíveis e imagináveis. Sim. Coisa que, obviamente, é profundamente difícil. A abordagem anglo-saxónica, incluindo a americana, como tu referiste, é uma abordagem mais de aprendizagem da lei dos comuns, de dirimir questões que não estão definidas na lei, mas depois em tribunal e criar jurisprudência. Ou seja, é mais prática, é mais de experimentação. Sim. Vamos criar aqui uma framework que permita às pessoas ir à sua vida, garantir os direitos de propriedade, garantir as liberdades, garantir as condições mínimas. E depois, naturalmente, vão surgir aqui situações que têm de ser decididas e definidas, mas deixamos isso para uma fase posterior no contexto de um tribunal que depois cria a sua jurisprudência. Nós não. Nós queremos antecipar a montante, já a regular tudo e possível imaginário, o que obviamente depois na prática é uma dificuldade. Para além disto, tens também a questão de quem os próprios que criam a lei muitas vezes criam sem saber o que estão a fazer. E, portanto, é tal questão de tu seres especialista num determinado tema, tu tens de ouvir muitas entidades, mas é impossível tu conseguires ali conciliar todas as posições, algumas divergentes, sobre um determinado tema que às vezes é um tema técnico. Essa é a primeira questão jurídica. Depois eu acho que tens uma questão cultural também. E isso não é uma responsabilidade dos políticos, até porque os políticos não são nem melhores nem piores que a sua população, lamento.
Eu sei que é muito, eleitoralmente, é muito eficaz dizer que é o povo contra as elites, portanto, há umas elites que são os políticos que vivem à custa do povo e eles são os mausões, mas a verdade é que os políticos são um espelho da sua população, para o bem e para o mal, nas E são virtudes e lá nos postos defeitos. pela população, não é? De alguma forma. Claro, com certeza. E, portanto, para as virtudes e para os defeitos. E o que acontece em Portugal, não apenas em Portugal, é que nós culturalmente nós temos primeiro uma grande aversão ao risco e temos também uma intolerância à falha. Quando alguém falha, Sim. aquilo é uma cruz que a pessoa carrega para o resto da vida. Já O tipo é um está loser, é um riscada, falhante, é um quase. falhado. Quando é que eu percebi, quando é que eu me apercebi deste contraste cultural? Quando vivi nos Estados Unidos. Quando eu estava lá, e eu acho que esta história ilustra muito bem, para mim foi uma lição de vida. Quando eu estava lá, nós íamos muitas vezes, eu estava na SAP, como disseste há pouco, e nós íamos muitas vezes a eventos promovidos por outras empresas ali perto. Microsoft, HP, Google, Apple. E eu num evento da Google, em Mountain View, que é um bocadinho mais a sul de Palo Alto, havia lá um evento para, no fundo, angel investors e venture capitalists falarem para malta que um dia poderia criar uma empresa, não é? Para startups. Portanto, jovens empreendedores ou pessoas com ideias que gostariam de ter uma empresa. E estava lá um tipo a falar, o tipo, enfim, já tinha investido com bastante sucesso, com alguns exits, e no final eu fui-lhe perguntar, portanto, aquilo correu tudo muito bem, eu não fiz uma questão pública, mas depois fui em privado perguntar-lhe se lhe poderia um dia, que eu gostaria de ter uma empresa, ter uma startup minha, se lhe poderia enviar um pitch, não necessariamente até para financiamento, mas para ele dar um feedback e para equacionar se poderia, de alguma forma, ajudar, não é? Sobre financiamento ou não. E ele, de uma forma assim muito lacónica, responde não. E eu, como assim não? Tipo, não tinha tido, não havia nenhuma ligação pessoal para ele estar com aquela resposta, não é? De uma forma assim tão fria a dizer não. E eu, mas porquê? Quer dizer, se tivesse havido uma pergunta prévia, que tivesse criado ali um mal-estar, eu percebia aquela reação. E eu pergunto, mas não porquê? Ele pergunta-me assim, já alguma vez tiveste uma empresa? E eu, não, acabei de sair da faculdade, isto é o meu primeiro trabalho após terminar o mestrado. E ele, então nunca tiveste uma empresa que tenha falhado? E eu, não, nem uma empresa com sucesso nem que falhou, nunca tive nenhuma. E ele, então não sabes o que é falhar? E eu, não, então se não sabes o que é falhar, não sabes que erros é que não deves cometer para evitar aquela falha, ou pelo menos minimizar as hipóteses dela falhar. E eu, não, é verdade. E ele diz-me assim, quando tiveres a tua segunda empresa, manda-me, toma lá o meu cartão, manda-me o slide deck, o pitch, e eu tenho todo o gosto em analisar. Pá, aquilo para mim foi uma lição de vida. Espetacular. Ou seja, ele não me estava a dizer, não é? Que no fundo, que ele estava a dizer que falhar faz parte do processo, é um processo de aprendizagem. E que isso não o punha, ou não me iria colocar numa posição desfavorável. Pelo contrário, o que ele estava a dizer é, aprende, experimenta, aprende com os teus erros, e isso vai-te tornar uma pessoa, para além de mais resiliente, com mais experiência para as experiências seguintes, para os momentos seguintes. E aquilo foi uma lição de vida. E eu acho que culturalmente nós não temos isto. Não temos Nós, isso, não. nós vemos o falhanço como, enfim, como uma grande cruz que nós temos de carregar. Tu falhas uma vez, acabou, falhaste para a vida. E quando nós vemos exemplos inúmeros de pessoas que ao longo desta vida, neste mundo, não é? Que conseguiram com muita perseverança, porque insistiram, e depois de falharem muitas vezes, nós vemos que isso faz parte do processo, é by design. Faz parte do processo de empreendedorismo e do processo de Trial and inovação. error. É isso. Falha até É conseguimos isso, não de ajustar forma e depois ir negligente, não é uma coisa falhar porque estás melhorando. em casa a dormir, outra coisa é falhar porque tentaste, mas a coisa não resultou. Pá, tu tens o caso da J.K. Rowling, não é? Que enviou o primeiro draft do Harry Potter para, creio que foram 16 editoras. Recebeu 16 negas. Epá, Incrível. eu falo contra mim, eu próprio acho que tinha desistido ao final da segunda ou da terceira. Pensaria, sou um falhanço, não é? Jamais serei um escritor. Ela não, ela continuou, não é? Insistiu e ao fim de 16 conseguiu e é o fenómeno que é a nível mundial. Ou tens o mesmo caso do Michael Jordan, não é? Quando lhe perguntavam qual era a receita dele para o sucesso, ele enumerava todas as vezes que tinha falhado, os cestos que teriam sido fundamentais para ganhar um determinado jogo, aqueles momentos que eram absolutamente cruciais. Ele disse, falhei, e por isso é que eu consegui ter sucesso. Foi precisamente como parte disso. Portanto, eu acho que culturalmente nós não temos esta atitude perante o risco e, sobretudo, esta atitude cultural perante a falha. E isso é mau. E depois leva-nos a outra situação, também é uma questão cultural, que é nós não celebramos o sucesso dos outros.
Pá, eu sei que isto é politicamente incorreto de dizer, mas é verdade. Seja É por causa da verdade. pequena inveja, seja por causa da pequena inveja, seja porque nós próprios temos medo de arriscar e, portanto, quando vemos os outros arriscar, ficamos numa posição desconfortável. E a verdade é que as pessoas não celebram em Portugal o sucesso dos outros. Eu, quando falava nos Estados Unidos com alguém, o que se percebia era, quando alguém tinha sucesso, o que eles queriam saber era, pá, fantástico, ainda bem que tiveste sucesso, como é que eu consigo fazer igual? Cá, muitas vezes, quando tu vês alguém a ter sucesso, tu ouves logo histórias de corredor de epá, se calhar aquilo não está a correr assim tão bem, houve aquele que não gostou muito do que o outro fez, quem sabe se calhar está a fugir aos impostos, ou uma falcatrua qualquer. Pá, Há logo isto é suspeitas conversa ou comum, é inveja logo, ou lança-se um ciúme. manto de suspeita. Pá, não, nós devemos celebrar o sucesso dos outros, é o nosso sucesso também. Gera spillovers. Nós termos empreendedores, startups, empresas com sucesso, vai ser bom. Vão contratar mais gente, vão pagar melhores salários, vai ser bom para todos. E, portanto, eu acho que essa questão cultural é uma questão que falha. E depois, a questão política, sem entrar aqui em grandes debates ideológicos, não uma conversa política, a verdade é que tu tens, ideologicamente, pessoas representadas no Parlamento, deputados e partidos políticos, que têm uma enorme desconfiança em relação ao setor privado, em relação às empresas. Uma enorme desconfiança. Ainda trabalham mentalmente no quadro marxista da mais-valia. Ou seja, tudo aquilo que não é o salário dos trabalhadores ou o custo do capital é dinheiro que é retirado aos trabalhadores. E, portanto, não existe neste quadro mental, não existe lugar para a tomada de risco, para o valor das ideias, para a capacidade de executar. Não existe nada disto. Só existe capital e trabalho. E, portanto, se há aqui um excedente que não está a ir para os trabalhadores sob a forma de salário ou para comprar capital, então, se está, nomeadamente, o lucro, seja o que for, então está a ser retirado dos trabalhadores. Portanto, há sempre aqui um clima de suspeita. É incrível como é que nós, em 2026, ainda temos partidos neste quadro mental, mas temos, é um facto. E isto depois condiciona a forma como eles veem as empresas privadas. Vêm sempre com uma enorme suspeição. Uma enorme suspeição. Porque eles, no fundo, estão a explorar trabalhadores. E como este é o quadro mental deles, eles não conseguem ver as empresas enquanto criadoras de riqueza, que é o que verdadeiramente são. Temos 1,5 milhões de empresas em Portugal. Empregam mais de 4 milhões e 500 mil pessoas. Setor privado. São elas que criam a economia do país. Gostes ou não. Portanto, quando tu tens este quadro mental, tu tens dificuldade em lidar com estas questões de uma forma mais pragmática e de perceber isso mesmo. Perceber que as empresas criam riqueza e, portanto, nós não podemos estar a obstaculizar esta criação de riqueza. Exatamente. É contra o nosso próprio interesse. Se nós queremos um país com um Estado social forte, que cuide de quem precisa, que auxilie as pessoas em situações de emprego ou quando estão doentes, nós temos de ter uma economia forte para gerar riqueza. Temos de fomentar a criação de Com empresas, certeza, fomentar precisamos o dessas empreendedorismo. empresas. Isso. E o empreendedorismo que não deve ser só empresarial, portanto, também deve ser, ou criar só novas empresas, mas mesmo dentro do próprio Estado. Claro. Portanto, o empreendedorismo de, ok, vamos tentar fazer melhor, vamos inovar, vamos ver maneiras de poupar recursos ou de fazer mais com os mesmos recursos ou de fazer de uma maneira diferente, mais eficaz. Portanto, muitas das vezes são esquecidas as boas práticas que são feitas cá em Portugal, ou mesmo lá fora, e não se olha muito para esta questão. Não é? Tu fizeste um estudo... Essa questão deixa-me só dizer algo sobre isso que eu acho que é interessante. Porque tu, neste momento, tens o Estado e a administração pública, em particular, montada para que aconteça exatamente o oposto. Ou seja, tu tens desincentivos à inovação dentro da própria administração pública. Tu tens desincentivos à melhoria de eficiência. Primeiro, porque aquilo põe em causa interesses instalados. É um facto. Há gente a viver da ineficiência do Estado, que direto ou indiretamente ganha com isso. Aliás, nós costumamos dizer que a burocracia é a melhor amiga da corrupção. Nós vemos isso nas autarquias, os processos de urbanismo, de licenciamento, não é? Formas de tu acelerares os processos, que envolvem troca de favores e pagamentos por fora. Tens isso amplamente documentado e até com casos em tribunal. Mas depois tens, dentro da administração central, no próprio funcionamento do Estado, tu tens esses desincentivos à melhoria de eficiência. Deixa-me contar uma história que eu acho que ilustra bem isto. Tem a ver com a forma como os hospitais são pagos. Os hospitais públicos são remunerados. Portanto, eles celebram um contrato de programa, de antes era com a ACCS, que é a Administração Central do Sistema de Saúde, com a RS, que agora foram extintas, as regionais, a Administração Regional de Saúde, e depois com alguém do Ministério da Saúde também. Portanto, era um contrato, aliás, com estas duas entidades, aquilo era um contrato tripartido e que define, no fundo, o orçamento que tu tens para aquele ano. O que acontecia era que os hospitais, imagina que o hospital poupava dinheiro, tinha sido eficiente, tinha conseguido poupar. O que é que acontecia? No final do ano ia lá como eu gosto de lhe chamar, o Pacman, ou seja, o Estado Central, e ele
buscar os excedentes e depois ia dar aquele dinheiro aos hospitais ineficientes. E o que é que acontecia? Consequência disto, dito numa conversa privada, tu tinhas administradores hospitalares que, compreensivelmente, estavam a zelar pela sua instituição, não é? A preocupação deles é com a instituição deles, não é com o funcionamento do sistema. Para isso tens um ministro. Eles executavam despesa, antecipavam despesa, às vezes nem saberiam se ia ser necessário ou não, para evitar precisamente este saldo de gerência que depois iria para outro hospital qualquer mais ineficiente. Isto é um mundo ao contrário. Isso é quase como quando Manuel Catroato sobrou dinheiro nas câmaras. Mas é isso, é pior, é que senão vais perdê-lo. Não é? Tu conseguiste poupar, foste diligente, foste competente, seja qual for o motivo. Tu conseguiste poupar, em vez daquele dinheiro ficar com aquela instituição para que possas continuar a ter os incentivos certos, a contratar mais gente, a melhorar as infraestruturas, enfim, para que tu tenhas, no fundo, os frutos daquele sucesso. Não, acontece o contrário. Ai, tu poupaste dinheiro, tens dinheiro a mais, então para lá que eu vou dar aos hospitais deficitários que não conseguiram gerir o seu orçamento. Ou seja, isto é o mundo ao contrário e o Estado funciona assim. Tu não tens incentivos, não há incentivos dentro da máquina da administração pública para teres melhorias de eficiência, porque isso vai incomodar alguém, isso vai chatear alguém, isso vai pôr em causa determinados interesses. Portanto, enquanto tu não tiveres os incentivos de dentro do sistema, tu neste momento só dependes do brio das pessoas e o sistema não pode depender só do brio das pessoas e da boa vontade. Não é? Tu não podes ter um sistema resiliente e tu que conheces muito, sabes muito bem de métodos formais de desenvolvimento de software, para teres um software robusto, imagina um software que dependia apenas da boa vontade dos programadores. Não pode. Tem de haver um conjunto de incentivos e de regras para assegurar que, by design, aquilo vai funcionar. E é isso que tu não tens. Tu tens muitas vezes, e agora estamos a assistir, não é isso, com esta questão das cheias, tu tens uma vez mais a depender da boa vontade de determinadas pessoas, não é? Que estão ali a sacrificar-se e que fazem o extra mile, vão para lá daquilo que seria necessário. E nenhum sistema funciona assim, não é? Confesso que também trabalhei na administração pública, no setor público, vamos dizer assim, trabalhei na entidade reguladora de saúde, fui diretor nacional dos sistemas de informação da entidade reguladora de saúde, a única reguladora que não era em Lisboa, que era no Porto. É verdade. E realmente os desafios eram muitos, não era uma entidade que estava a ser criada, precisava de sistemas, precisava definir, lá está, o sistema de reclamação online. Eu desenhei o sistema de reclamação online para as entidades públicas e privadas, porque era obrigatório, portanto as pessoas tinham que se inscrever, pagar uma anuidade, mas depois tinham lá todos os médicos, os enfermeiros, para receberem as reclamações de saúde. Ainda hoje em dia está a funcionar, passado... Sim. Embora em 2008, nas reclamações públicas seja mais a IGAS que depois dá seguimento a isso, não é? Sim, acabou via por digital, haver... isto é via digital Sim, online. mas não é? acabou por haver essa segregação, Sim. não é? ERSE mais para o setor privado e IGAS para o setor público. Não faz sentido, ia ser apenas um regulador para o sistema de saúde, mas enfim, isso é outra... Mas isto, curiosamente, estava a contar isto porquê? Porque, no fundo, no setor público, muitas das vezes os recursos são escassos. Não é? Eu era o único engenheiro da organização, na altura eram 20 e tal pessoas, nem tinha um técnico de IT. Tipo, quem me ajudava no IT era o porteiro. Isto era... Não, mas isso é um retrato fiel do que acontece na administração pública. E eu a querer dar o meu melhor, ainda estive lá mesmo. 2 anos, acho que foi para aí 2 anos, e realmente as pressões eram muito não grandes, os meios eram muito nem poucos, tu os não recursos consegues eram muito contratar. poucos. Porquê? Uma vez mais. Porquê é que isso acontece? O que tu estás a referir aconteceu, por exemplo, nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, em que eles queriam contratar engenheiros informáticos, mas como estavam limitados pelas tabelas de remuneração única da administração pública, não é? Que trata todos como iguais. Não somos iguais, lamento. Há pessoas com diferentes perfis e há diferentes valores de mercado para determinadas profissões. Pá, um engenheiro informático em Portugal não recebe o mesmo de um porteiro. Não estou a desvalorizar o porteiro. O porteiro é fundamental e tenho todo o respeito pelos porteiros. Neste caso era polivalente. Mas a não questão era suficiente na altura. esse, na verdade, é um porteiro, sim, que vai muito para lá daquilo que seriam as suas funções e, portanto, certamente mereceria uma diferenciação. Mas a verdade é que tu não consegues aplicar a mesma tabela salarial a um caso ou outro. E o que tu tens na administração pública é uma rigidez enorme. Tens a mesma coisa nos hospitais, com os médicos também. Tens uma rigidez muito grande. E esta rigidez depois tornou quase impossível contratar engenheiros informáticos. Então tinhas de ir buscar fringe benefits, tipo, vamos oferecer o último iPhone de última geração, a ver se atraímos a malta. Mas isto não é sustentável, pá. Não, e é tu que não é consegues só segurar isso. ninguém, não é? Isso é contratação. Por um lado, a contratação das pessoas. Mas mesmo quando eu queria contratar um fornecedor de software, queria contratar uma empresa, portanto, tinha que ser por concurso público. Sim, é o CCP, etc. Código dos Contratos Públicos. E era difícil, estamos a falar de 2008, e tivemos várias propostas, acabamos por ter que adjudicar a mais barata, que cortava em algumas das tarefas essenciais do projeto, na qual eu inicialmente
até me recusei a aceitar aquele, portanto eu tinha que fazer o meu parecer técnico e disse, não, esta proposta não está de acordo, mas depois, dado o que era o valor mais económico, acabamos por avançar, sofreu um bocado o projeto por causa disso, mas conseguimos chegar a bom porto. Aliás, o sistema, como eu disse, ainda está a funcionar hoje em dia. Portanto, acabou, dentro destes constrangimentos todos, por ser um caso de sucesso. Mas mesmo na contratação, queira pública, ter os quadros informáticos e os engenheiros Sim. informáticos são um bom exemplo, é muito difícil competir com o setor privado, quer mesmo depois, quando queremos subcontratar na administração pública, é complicadíssimo e é Certo. tudo muito burocrático Sim. e muito limitativo. Portanto, como é que uma administração pública precisa imenso de sistemas de informações, soluções inovadoras e precisa das empresas e pode também ela ser um meio propício à indústria nacional crescer, às startups com novas ideias, novas tecnologias, poderem mostrar o seu valor, claro, respeitando todas estas questões da seleção de quem é o melhor fornecedor, mas que não se limite só ao preço. Sim. O que é que pode ser feito também nestes sistemas? Isso é o $1 million question, porque isso é um debate muito longo, ficámos aqui o dia todo a falar sobre isso. Mas, no fundo, aquilo que tu estás a falar é do Código dos Contratos Públicos, o CCP, conhecido por CCP. Eu acho que não é coincidência que CCP seja o mesmo acrónimo de CCCP, União das Repúblicas Soviéticas, em russo, CCCP. O CCP, o Kafka não terminou o curso de Direito, creio, não é? Portanto, não se tornou jurista. Eu diria que perdemos eventualmente um jurista normal e ganhamos um grande escritor, ainda bem que assim foi. Mas se o Kafka deixasse alguma coisa escrita, seria algo parecido com o CCP, com o Código dos Contratos Públicos. E o Código dos Contratos Públicos parte sempre da premissa do costume, que é uma enorme suspeição. É o princípio da suspeição, que é, até prova em contrário, são todos potencialmente corruptos. E, portanto, nós temos de criar aqui uma blindagem jurídica para minimizar isso. Ora, o que é que acontece na prática? Não minimiza nada, no sentido em que continua a correr casos de corrupção, ao abrigo dos procedimentos de concursais públicos e da contratação pública, e depois só cria problemas. E no final do dia, embora o CCP não impeça que tu uses outros critérios para além do preço, que seria inacreditável como uma empresa privada só ter em conta o preço, não é? E não considerar outras coisas do Sim, fornecedor, a sua fiabilidade, o seu tempo de resposta, cumprimento de SLAs, enfim, uma série de critérios que qualquer empresa normal iria considerar. No setor público, se tu... O que é que acontece na prática? Para as pessoas perceberem. Imagina o seguinte cenário. Imagina que tu, num hospital, queres contratualizar um fornecedor e metes lá, para além da questão do preço, um critério de tempos de entrega. Queres um fornecedor que, por exemplo, entregue em uma semana, ok? Que é um critério perfeitamente atendível. Imagina que depois tens um concurso em que só um fornecedor é que cumpre este critério. Tu corres o risco de ser acusado pelo Tribunal de Contas de que criaste um critério especificamente para favorecer um fornecedor. É o risco que tu corres. Ou seja, a pessoa é imputada por uma decisão administrativa, que vai no sentido do interesse daquela instituição, mas que, na verdade, pode ser lida de outra forma. E depois tens de responder diretamente, tu, pessoalmente, 2.500 euros, a tua instituição não pode pagar um seguro de responsabilidade civil para estes casos, e, portanto, tu, do teu próprio bolso, tens de ir ao Tribunal de Contas resolver estas questões. Ou seja, a coisa funciona mal a montante no CCP e depois funciona mal também porque o Tribunal de Contas, enfim, tem de cumprir a lei, como é óbvio, não é? Não estou a culpar. Estou apenas a dizer que depois, à luz desta lei, leva a estas situações que são, enfim, perfeitos disparates. ok, então pegando no que tu estás a dizer e voltando ao exemplo Sim. que eu Eu estava a depois dar. ia para como é que eu acho que estas situações se podem resolver. Mas força, Ok, lança a então questão. só para ainda sublinhar aqui este paradoxo até do exemplo que eu estava a dar, estamos a falar de desenvolver um sistema para gerir cerca na altura de 25 milhões de euros, Sim. no qual a verba que depois foi possível utilizar, estamos a falar de poucos milhares de euros, quase, no fundo temos um cofre para gerir milhões de euros, em que o cofre é comprado ali quase, não é no chinês, Sim. mas é um bocadinho acima. Pronto, lá está, a empresa fez um bom trabalho, mas sacrificou muito do lado dos colaboradores da entidade reguladora da saúde. Portanto, o lado de quem estava a gerir o sistema, Sim. a dar a cara ao público, montes de vezes tinha que estar a contactar o fornecedor para garantir que eram corrigidos aquilo que, se fosse uma empresa com mais maturidade, certificada nas boas práticas de desenvolvimento Claro. de software, como o caso CMMI, que, o modelo de maturidade americano, Sim. também que vem lá das terras do tio Uncle Sam, o haver critérios como a empresa ser certificada, ter maturidade, Sim. darem garantias. No fundo, isto é importante do que não ser só o preço, mas força. Não, pá, porque é que eu acho que
Isso também acontece. Entretanto, perdi a minha linha de raciocínio. Queria dizer uma Estamos coisa a sobre falar isso. da importância dos contratos públicos não serem só blindar contra a corrupção, mas terem outros critérios em conta. Sim, mas eu depois queria dizer qualquer coisa. Mas enfim, eu volto a um ponto anterior de como é que eu acho que resolvo isso e pode ser que, entretanto, me lembro do que é que eu queria dizer. O Estado, de facto, tem essa grande incapacidade de fazer internamente. E também tem uma incapacidade de contratar quem o faça. Portanto, qual é que eu acho que é o modelo que pode funcionar? É o Estado deixar de achar que tem de ser um pau para toda a obra e que tem de fazer tudo e passar a ser a entidade que coordena, que regula, que define e que audita. Ou seja, um modelo que eu acho que funcionou muito bem. As parcerias público-privadas na área da saúde. Um hospital público padece de todos os problemas que aqui tivemos a discutir. Está sujeito ao Código dos Contratos Públicos, está sujeito às tabelas de remuneração única, por isso é que há tanto recurso a tarefeiros, que é a única forma deles poderem pagar mais, porque aquilo contabilisticamente é um FSE e, portanto, já não se aplicam os limites. Ou seja, no fundo, estamos sempre a dar a volta à legislação. A legislação é extremamente complexa. O que é que o pessoal faz para resolver os problemas do dia-a-dia? Dá a Encontram volta. buracos. É isso, vai à volta. E, portanto, um hospital público depara-se com todos os problemas que nós discutimos. O que é que acontecia com uma parceria pública ou privada? Tu, no fundo, estavas a dizer assim: este hospital vai ter de prestar serviço público. Ou seja, ninguém pode ser recusado à sua admissão, o dinheiro não é relevante, a admissão das pessoas acontece exatamente nos mesmos termos com o hospital público. A diferença é que, dentro deste espaço, aplica-se o direito privado. Ou seja, tu vais contratualizar com aquela entidade, o que é que a entidade tem de fazer? Tem de cumprir com o número de consultas, o número de cirurgias, com os indicadores de qualidade. Aliás, a ERSE tinha precisamente o Sinal, o SINAS, Sinal, que era um sistema que monitorizava esses indicadores de qualidade. Tem de cumprir com questões de value for money para o Estado, ou seja, tem de ser mais barato, prestando o mesmo serviço, tem de ser mais barato do que o mesmo serviço prestado pelo próprio Estado, isso não faria sentido. Ou seja, tem de obedecer estes indicadores todos. Mas agora, vocês encontrem a forma de lá chegar. E, portanto, no contexto de uma PPP, o hospital, o gestor privado do hospital, não estava sujeito às tabelas de remuneração única, podia pagar quando quisesse e, em muitos casos, pagava mais aos médicos, que era a única forma de os conseguir ter lá e de garantir uma urgência aberta. Tinha facilidade para contratualizar com os seus fornecedores. E imagina, diz-me assim, bom, mas poderia haver corrupção na mesma. Pois poderia, mas aí o Estado não pagava por isso, os contribuintes não pagavam por isso. Ou seja, havia um contrato que aquela entidade tinha de cumprir. Se eles internamente fizessem algum esquema qualquer de corrupção, aquilo não ia custar nem mais um cêntimo ao Estado, ia ser um prejuízo da própria entidade que geria. E, portanto, era a própria entidade que tinha de criar os mecanismos de garantir que aquilo não acontecia, porque senão ia-lhe sair do dinheiro que recebia. E para o Estado era uma coisa limpa, em que o Estado define os indicadores que têm de ser cumpridos, os critérios, e depois financia. E não tem de se preocupar com nada disto. Portanto, eu acho que, tendo em conta a forma como a administração pública está montada, o Código dos Contratos Públicos está montado, e tu não alteras isto, tu não consegues alterar isto de raiz, tu não, quer dizer, tens de criar quase um país novo, não consegues fazê-lo, tens de encontrar aqui modelos alternativos. Eu acho que os modelos alternativos passam por aí, e é isto que lentamente está a acontecer. Tens as parcerias público-privadas, mas também tens os exemplos das business schools. As business schools são associações privadas, detidas por capitais públicos, muitas delas, não é? Por universidades públicas, mas as business schools são associações privadas, que têm muito mais autonomia para pagar quanto entendem, para ter ou não as pessoas nos seus quadros, para dispensar pessoas, coisa que tu não consegues fazer na administração pública. É necessário cair um meteorito para conseguires afastar alguém, até porque mesmo quando o fazes, muitas vezes vai para o Tribunal de Trabalho e depois no Tribunal de Trabalho, invariavelmente, a pessoa é reintegrada, porque o Tribunal de Trabalho é completamente assimétrico nas suas decisões, 99% é para a reintegração, tem de ser mesmo um caso de vida ou de morte para não decidir a sua reintegração. Enfim, seja por que motivo for, ativismo judicial, enfim, seja por que motivo for, é isso que acontece. E, portanto, tu, neste modelo, eu acho que consegues definir as regras do jogo e deixar outros, dentro daquilo que é graus de liberdade acrescidos, atingir os objetivos. Parece-me, sinceramente, que é essa a única forma que tu tens neste momento, porque ter o Estado sujeito a tantas regras, a tantas burocracias, a tantos desincentivos e incentivos perversos, em que há gente que beneficia das ineficiências e da burocracia, porque resolve o problema ao lado, não é de outra forma,
eu não vejo, sinceramente, grande alternativa a esta via, que é teres o Estado mais como entidade contratante que define as regras do jogo e depois tu no contexto de um setor privado, à luz do direito privado, tens quem o consiga implementar. E com isto não me recordo o que é que eu ainda assim queria dizer, mas enfim, Ok. pode ser que me surja Outra depois. grande frustração que eu acho que dos líderes e dos empresários é verem, por exemplo, pessoas na administração pública. Eu já trabalhei no Centro de Informática da FEUP, já trabalhei na FEUP, sou professor convidado na Faculdade de Engenharia em Qualidade de Software com o professor Pascoal Faria, que também conheces, Foi meu professor, foi teu um bom professor professor, e sim, sim. nosso fundador também aqui da Strong Step. E realmente nós vemos, por vezes, pessoas que estão penduradas no sistema, não digo que seja propositadamente, mas que são incompetentes nas suas funções e que a própria máquina não consegue fazer nada sobre essa situação, Certo. nem exigir resultados a estas pessoas. Sim, Portanto, o certo. que é que podemos fazer neste tipo de situações? Pá, tu tens em Portugal 700 e tal mil funcionários públicos. Dentro destes 700 e tal mil funcionários públicos, tem gente muito competente. E eu já interagi com muitos, quando fazia parte, através da FEUP, precisamente, do Conselho Geral ali do agrupamento de escolas Aurélio de Sousa. Eu fui a várias reuniões do Conselho Geral e eu pude testemunhar professores, e não só, com um brio, um sentido de missão à causa pública e dedicação, inestimável. Mas Portanto, isso é ótimo, esses exemplos são ótimos. pessoas Mas esses extremamente não me dedicadas. preocupam. Pronto. E depois tens, como tens em qualquer organização, não é um exclusivo do Estado, em 700 mil pessoas, tu, estatisticamente, tens os muito bons, tens as pessoas normais e tens os maus. Não é? Tens a cauda esquerda da distribuição. E Tens pagamos o pessoas mesmo a ambos. que são... Era aí onde eu ia chegar. Tens pessoas que são ou incompetentes, ou, não sendo incompetentes, estão Estão desmotivadas. desmotivadas ou não estão Acontece. Mas preparadas isso ou não acontece a estão... qualquer pessoa no setor privado. Tu Não vais para têm uma empresa, formação, não e sei. ao fim de 6 meses, um ano, percebes que não há match ali, não estás bem. E, portanto, até és menos produtivo, porque não tens aquela motivação, aquela vontade de trabalhar. Segues com a tua vida. Vais para outra empresa, podendo, vais para outra Sim, empresa. E no Estado, como aquilo no fundo é quase um posto para a vida, há muita gente que se deixa acomodar e fica lá. E eu encosta-se acho que isto é profundamente injusto, sobretudo para com os bons e funcionários públicos. desmotivante. É. Porque os bons funcionários públicos olham para o lado e veem, olha, aquele tipo faz 1/10 do que eu faço e recebe o mesmo que eu recebo. E sai correr daqui às 5h30 e vai E para casa. exatamente, mais grave ainda é que tu tens os bons funcionários públicos a ter de trabalhar mais porque há outros que não trabalham o suficiente. E, portanto, nós temos claramente até por uma questão de moral hazard, ou seja, tu tens de sinalizar que o Estado tem que ter os melhores e que vai pagar muito bem por isso, mas quem não cumprir com aqueles que são os mínimos não tem lugar no Estado. Isso é uma questão até de justiça dentro da própria função pública. E isto exige uma mudança cultural que tu ainda não conseguiste criar em Portugal. Não é? Falar de despedimentos, basta ver como é que o Governo, não é, criou o Ministério da Reforma do Estado, e agora peço desculpa fazer um momento mais político, mas criou um Ministério da Reforma do Estado e a primeira coisa que veio dizer foi não vamos despedir ninguém. Como é que é possível? Tu conseguires É o oposto do Dodge americano. consolidar... Bom, isso também foi um devaneio, não é? Como criar uma coisa só para despedir gente também é um absurdo. Mas quando tu fazes uma reestruturação, quando tu vais fundir entidades, e bem, quando tu vais para olhar para o Estado e vais perceber o que é acessório, o que é essencial, e tu vais, no fundo, é como haver uma aquisição, uma merger, não é? Uma fusão. Sim. Algumas posições vão ser redundantes. Tu não vais manter lá as pessoas só porque sim. E a primeira coisa que o ministro faz é atenção, não vamos despedir ninguém. Como não vamos despedir ninguém? Repara, tu no final até podias ter mais funcionários públicos em agregado, mas alguns iriam ter de sair e se calhar ias ter de contratar outros. A questão não é o aumento dos funcionários públicos, é logo à partida dizeres não vamos despedir ninguém. Portanto, vai ficar tudo tal como está. Não é? Criamos umas entidades, extinguimos outras, fundimos aquelas, mas no final nenhum funcionário público sai. Não é? Sim, é visto E, portanto, o ser funcionário público como uma não pode proteção ser. para a vida. Não pode ser. Mesmo depois de eu sair da entidade reguladora de saúde, que eu saí porque o nível de responsabilidade que eu tinha, o trabalho que eu tinha e a falta de equipe, por causa destas restrições todas que nós falamos, era grande. E eu pensei, com este nível de risco, mais vale criar uma Claro. empresa. E, sobretudo, para a remuneração que tens. A remuneração não é compatível com aquilo que são as exigências e a responsabilização e o escrutínio público. E criamos Não é? a Strong Step, pronto, criamos a Strong Step, 5 fundadores, 2 professores da Faculdade de Engenharia, não, o professor Vidal, o professor Falcão, o professor João Pascoal Faria e 3 colegas, também 3 engenheiros informáticos. Criamos a Strong Step, agora fui eu que me perdi.
criamos. Saíste a ERSE por causa da responsabilização. Sim, quiseste E, estar... e vemos pessoas que estão penduradas e que. Ok, depois de eu sair, perguntaram-me várias vezes, isto vai 4 ou 5 vezes, pessoas diferentes, Pedro, quem é que te pôs na RS? Não me puseram, eu fui a Concorri. entrevistas, fui concorrer, Concorri, eram 8 sim. pessoas, ganhei, eu próprio fiquei surpreendido, Sim. confesso. Mas perguntaram-me consecutivamente, pessoas que até algumas tinham lá estado a trabalhar, ou que estavam lá a trabalhar, quem é Sim. que te pôs cá dentro? E eu, Quem é que fez o favor a Cunha? É. eu, É. caramba, não se acreditam também no, que há Sim. seleção e que as pessoas são selecionadas por mérito, porque já há uma desconfiança total do sistema. Há uma desconfiança e eu acho que há um motivo para isso. Primeiro, há um motivo óbvio, que é a questão da Cunha. De facto, existe, não é? A chamada telefónica, olha, preciso de um emprego para um familiar qualquer. E essa pequena troca de favores, que é eticamente censurável, depois acontece muito na prática. Mas depois existe uma outra situação que eu acho que privilegia este tipo de ocorrências, que é, tu tens posições que requerem algum grau de confiança política. Ou seja, tu tens instituições que podem ser instrumentos de contrapoder. Instrumentos que estão a fazer política. E tu não podes ter uma instituição, por exemplo, um ERS, que é um regulador, que deve ser isento, deve ser apartidário, a fazer contrapolítica e Claro. contrapoder. E isso existe. Tu tens, por exemplo, nos hospitais, que tens conselhos de administração nomeados que, em determinados momentos, ocorreu no passado, não vou dizer nenhum em particular, em que claramente estavam deliberadamente a forçar uma situação, a ver se aquilo causava dano político à tutela. Isto não é aceitável. E, portanto, como tu depois tens responsabilidade política nestas instituições e essa responsabilidade política depois transita para a tutela, tu queres pôr lá alguém da tua confiança política. E quem é que é alguém da tua confiança política? Alguém que esteja próximo partidariamente. Como é que eu acho que, uma vez mais, estas situações se resolvem? Fazendo o tal distanciamento, cortar o cordão umbilical. Não faz sentido que tu tenhas de ter confiança política numa administração de um hospital. Uma administração do hospital tem de ser uma coisa autónoma e isolada, não tem de depender da tutela política, mas em Portugal é assim que funciona. E, portanto, como existe este cordão umbilical, tens de ter lá gente da tua responsabilidade, da tua confiança política. Ou cortas este cordão umbilical, não é? Quando tiveste, uma vez mais, indo ao exemplo das PPPs, tu não tinhas ninguém da administração dos hospitais que tivesse o cartão partidário. Porque o critério do gestor, não é? No caso do gestor privado, era pôr lá gente competente que fizesse com que aquilo desse dinheiro. E não garantir que a pessoa era subserviente ao secretário de Estado ou ao ministro. Então, com estas condições todas, como é que podem, quer os empresários, inovar? Ok, eu acho que está a mudar um bocadinho a mentalidade, sim, está um bocadinho mais empreendedora. Ok, arriscou, tentou, sei lá, eu nos meus primeiros anos primeiro ano estive a trabalhar na Suécia, em 8 países, numa empresa que era do grupo Ericsson, com base na Suécia, porque me apaixonei, fui para aqueles lados, e realmente lá eu notava, logo no meu primeiro ano de trabalho, o meu presidente a virar-se para mim e a dar-me logo projetos de grande responsabilidade. Eu tive logo num projeto que era o 3G, envolvia 8 países, e eu fiquei responsável dos processos numa empresa de 50 mil pessoas. Portanto, eu tinha 22 anos. Portanto, isto em Portugal é visto, não. Acabaste de entrar, então vais ficar com a coisa que ninguém quer. Não é? E sem desafio, se for necessário. Portanto, como é que esta mudança de mentalidade que nós queremos, que as empresas arrisquem mais, de forma consciente, claro, mas vão arriscando novas tecnologias, novos produtos, mas também que o Estado e que as pessoas que estão dentro do Estado tenham a possibilidade de inovar dentro do Estado e que não tenham, no fundo, não fiquem paralisados, ok, queres sair daqui? Foi como acabou por acontecer, ainda ok, contribuí 2 anos e eu acho que com resultados que ainda estão aí a funcionar, mas eu poderia ter ficado, se calhar, 10 ou 20 anos se houvesse outro panorama, mas lá está, é isto, nós também gostamos de experimentar e de fazer coisas diferentes. Isso. Como é o teu caso, das 3 startups, do curso de DJ e de seres professor, não é? Também és professor. Professor universitário, sim, isso é o que eu sou, sim, no fundo, lançaste desde há também, uns anos, sim. com a PBS, criaste uma graduação de transformação digital. Uma pós-graduação em transformação digital, sim. Como é que nós conseguimos esta transformação digital a acontecer? Como é que conseguimos torná-la realidade? Quais são os fatores críticos? No setor privado eu acho que é bastante mais simples, embora haja desafios culturais, uma vez mais. Não é? Aquilo que nós analisamos ao longo desta conversa, essas barreiras culturais que existem, acho que são barreiras culturais e não só. E fazendo agora aqui uma crítica ao que tu observavas há uns anos, esta parte cá em Portugal,
dos grandes industriais, que são pessoas com muito valor, criaram muito, muitos postos de trabalho, fizeram um trabalho irrepreensível, mas a forma como eles olhavam para questões mais intangíveis punha em causa aquilo que as próprias empresas poderiam ser, não é? Eu lembro-me de uma história, de um projeto para criar uma marca, uma indústria têxtil. E aquilo foi apresentado lá ao dono, não vou dizer quem foi, e o tipo no final, portanto, foi uma grande agência que criou, e a ideia era criar uma marca, tentar criar uma marca internacional, que sabemos que é uma coisa bastante complexa, criar uma marca internacional para, no fundo, tentar internacionalizar aquilo e fazer mais do que produzir para outros. E o tipo, no final, perguntou porque é que estava a gastar dinheiro naquilo, que ele não conseguia ver, porque aquilo, no fundo, foi uma apresentação, um relatório, um PowerPoint, não é? E que marcas não dão trabalho, que ele só gastava dinheiro, ou melhor, marcas não dão dinheiro, ele só gastava dinheiro em máquinas, em coisas que ele pudesse ver. Ou seja, no fundo ele estava a dizer, se eu for gastar dinheiro numa coisa que eu veja na máquina que está a produzir com mais cadência, mais produtividade, tudo bem. Em coisas assim intangíveis, etéreas, que eu não sei bem, isto é um desperdício de dinheiro, quem foi que se lembrou disto? E esta postura vingou durante muitos anos. A nossa postura era, no fundo, vamos tentar produzir com qualidade, sim, mas baratinho. E tu funcionou durante alguns anos, mas quando chegaste nos anos 70, anos 80, em que começaste a aderir à Comunidade Económica Europeia e começaste a ter países como a República Checa, na altura ainda era a República Checa, aliás, República Checoslováquia, e depois tiveste países como a Hungria, a própria Turquia mais tarde, a juntar-se, tiveste países que também produziam barato e também produziam com alguma qualidade. E essa concorrência falha. Ou seja, tu só te consegues diferenciar se acrescentares valor através da marca, do intangível. Não tens hipótese, não é? Tu pegas numa mala Louis Vuitton, exatamente igual, produzida com os mesmos materiais, nas mesmas fábricas, tudo igual. Mas tiras lá o logozinho Louis Vuitton, ela passa de 2 ou 3 mil euros para 20 ou 30 euros. É o quê? As pessoas metem o valor acrescentado, estão dispostas a pagar mais pela marca, gostes ou não. E tu, em Portugal, durante muito tempo, tiveste uma enorme resistência a isto. Eu acho que as coisas estão a mudar e as pessoas já começam a perceber o valor acrescentado das marcas. E isto também é um fator cultural, que eu acho que é muito importante que as próprias pessoas, empresários, se questionem, não é? Mesmo em coisas pequeninas, no setor da agricultura e pescas, tu olhas para a Espanha. Espanha produz o porco ibérico, sobretudo o porco preto, não é? Muito conhecido. Estes porcos vivem a maior parte da sua vida em Portugal. Entram leitões, comem as bolotas do Alentejo e depois são pesados à saída e tu pagas pelo diferencial, pelo peso acrescido. E depois vão para a Espanha. Onde é que é acrescentado o valor? É lá. Depois eles fazem os enchidos e vendem com marca. E tens os presuntos, sei lá, o Roselites ou o 5Js que são vendidos a um valor absurdo. Tu, em Portugal, tu nunca criaste verdadeiramente uma marca conhecida de enchidos. Tens zonas de enchidos, não é? As alheiras de Vinhais ou de Mirandela, tens, enfim, o Paio, sei lá de onde, mas nunca criaste estas marcas próprias. Sim. Só agora no vinho é que tu começas a ter marcas que são conhecidas a nível internacional. Eu não estou a falar do Mateus Rosé, que é o nosso vinho mais exportado, mas estou a falar de outro tipo de marcas, de vinhos que já têm grandes pontuações e que têm uma marca e que as pessoas compram aquela marca em particular. E eu acho que isso é algo que nós também temos de começar a resolver. E depois a outra questão, claro, é a intensidade tecnológica, não é? O maior valor acrescentado também vem da intensidade tecnológica e Portugal, infelizmente, ainda continua a ser um país que as empresas que vão surgindo, e tu vês isso nas estatísticas, são em áreas de baixíssima produtividade e baixíssimo valor acrescentado. Sim. É restauração, é hotelaria, turismo. E enquanto assim for, tens aqui um grande desafio. Portanto, tens de trazer, e para rematar a questão, tu tens de trazer capital humano para Portugal, gente com ideias que querem investir em Portugal, tens de trazer capital para Portugal. Portugal é um país capitalista sem capital, não temos dinheiro. Portanto, temos de trazer pessoas com capital que queiram investir cá e comecem a investir nesse setor de alto valor acrescentado, de grande intensidade tecnológica e de grande diferenciação. Não é? E, claro, os americanos fazem isso, mas não é apenas os americanos. Se tu olhares para os franceses, continua a ser o país com mais empresas no top 500 da Forbes. A França, não é os Estados Unidos. Porquê? Porque tem aquelas grandes marcas de referência no setor luxo, enfim, de todas as áreas. E, portanto, isso permite-lhes essa diferenciação. E eu acho que é isso que nós temos de fazer e que acho que é importante que consigamos fazer. Pois, parece-me que nós ainda andamos muito a reboque, vê-se, por exemplo, na indústria automóvel em Portugal, não é? Portanto, estamos muito a reboque da Alemanha, de França, dos grandes produtores automóveis. Sim, nós somos... E muito manuais, muito pouco no fundo, somos OEM suppliers para esses, não é? Produzimos para esses. Isto é,
não há, o by design, acho que tu Mas usaste já começa a haver alguns exemplos, bons exemplos. Por exemplo, tens a Há muito Critical bons Manufacturing, exemplos. Sim. Critical Tech Works. A Critical Tech Works, que já começa a fazer projetos diferenciados, não é? E que vende o projeto e toda a engenharia que está subjacente. Ou São seja, nossos não clientes. produz só peça, não é? Da Não. Strong Team nós ajudamos na melhoria da parte da continuidade de negócio, Certo. que é não esperar que as coisas falhem para perceber como aconteceu com o apagão e agora com esta tempestade, não é que as pessoas de repente, olha, há desastres naturais, olha, há apagões, não é? Ter os sistemas, as pessoas, a organização, e não é só a informática, não é? Na continuidade de negócio e o que é que tu consideras que estas boas práticas, por exemplo, segurança de informação, continuidade de negócio, são importantes para as empresas portuguesas ou são uma burocracia? Epá, eu acho que é preciso encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Porque muitas vezes estas boas práticas são criadas olhando para o ambiente corporate. E o ambiente corporate tem muitos milhões para gastar em Claro. compliance, não é? Que subcontrata alguém e garante que aquilo é implementado. E a coisa fica feita. E depois penaliza muito as PMEs e as startups, não têm essa capacidade. Portanto, nós não podemos colocar empresas de dimensões completamente distintas, com obrigações Com as completamente mesmas distintas, com exigências. responsabilidades distintas, a cumprir as mesmas exigências. Não faz qualquer sentido. E, sobretudo, é bom para as grandes empresas. É como a conversa, por exemplo, do É aumento do uma salário barreira à mínimo. entrada, O não é? No aumento do fundo. salário mínimo, não há nunca nenhuma grande empresa que só ponha aumento do salário mínimo. Porquê? Porque as grandes empresas, a maior parte da esmagadora, já paga mais do que o salário mínimo. O salário mínimo pode ser um entrave para as pequenas e médias empresas. Para essas, sim. Pode ser uma dificuldade. E a mesma coisa com a regulamentação. A regulamentação para as grandes empresas, enfim, é mais um one day at the office. Já estão habituados àquele compliance. Para uma pequena empresa que não tem ainda sequer pessoas dedicadas a compliance, que no fundo requer serviços jurídicos numa lógica muito ad hoc, desgarrada, agora preciso disto, por favor, faça-me isto, tem um esforço para o cumprimento dessas boas práticas que é muito maior do que uma grande Claro. empresa. E, portanto, isto não pode... Isto depois Muitas cria vezes não aqui um tem plano know-how, não inclinado. tem Não tenho know-how e não tenho o capacidade, dinheiro para não contratar tem o dinheiro. know-how. E isto cria um plano muito inclinado que favorece as grandes empresas em prejuízo das pequenas e médias empresas. Eu acho que nós temos de encontrar aqui diferentes níveis, porque uma empresa que tem 10 trabalhadores não tem a mesma responsabilidade social do que uma que tem 20 mil. Nós não podemos estar a pedir que implemente as mesmas regras, tendo em conta este desfazamento, não é? Sim, e essa dificuldade eu acho que também depois coloca-se a nível também regional, isto é, a Europa tem montes de regulamentação para a sustentabilidade, para a inteligência artificial, para a proteção de dados, para os sistemas de informação e depois há países e regiões como a China, a Ásia, que conseguem entrar com produtos muito mais já muito inovadores hoje em dia, já não é aquela coisa do barato, não, com qualidade e a competir, e lá está, o peso que isto causa às nossas empresas de tanta brutal. regulamentação tem que ser Mas é uma questão simplificado. também cultural, que Sim. está a montante da política. Há muitas coisas que só consegues mudar em política se primeiro tiveres uma mudança cultural. Ou pelo menos existir uma predisposição das pessoas a que aquilo aconteça, não é? E a posição culturalmente aceita na Europa durante muito tempo, eu acho que as coisas agora estão a mudar. Depois do relatório Draghi, depois deste abanão que, por causa destas questões geopolíticas, Sim. que recebemos dos Estados Unidos, eu acho que as coisas agora estão pelo Estão a menos... acordar a Europa. Eu acho que se está a criar a mudança cultural para que a mudança política possa ocorrer. Mas a tua postura sempre foi de regulate first, act later. Ou seja, primeiro vamos regular, e toda a gente ficou muito orgulhosa do AI Act. Tínhamos a melhor regulação do mundo em AI. Só não tínhamos era empresas de AI. E Exato. todas elas estavam nos Estados Unidos. Isto é um perfeito absurdo, não é? Quer dizer, temos o quadro Sim, é um relatório paradoxo. espetacular, grande prioridade dos burocratas europeus. Um quadro relatório para o AI, prevê tudo e mais alguma coisa. E as empresas todas estavam a ser criadas nos Estados Unidos. Apesar de tudo, eu vejo um papel muito positivo na questão da regulamentação que a Europa teve no ambiente e mesmo Não, no AI. mas é para dar previsibilidade. Sim, Ou seja, sim. tu tens de criar a regulamentação para dar previsibilidade às empresas, para as empresas saberem com o que contar e saberem, ok, isto é o framework, nós podemos atuar dentro deste perímetro. Só que o AI Act tentou ser tudo e mais alguma coisa, não é? Tentou definir tudo e mais alguma Claro. coisa. E tu, numa fase inicial, tu precisas de dar liberdade de experimentação, não é? Tu não E começar consegues... por algo mais simples e depois Isso, eventualmente expandir. exatamente. Ou seja, um quadro simples e que depois possas iterar e depois revês e vais aprendendo com o processo, não é? E já agora, Mário, então como é que as empresas, as PMEs, podem ir a Bruxelas? O que é que elas podem fazer em termos práticos para conseguirem ser ouvidas em Bruxelas, as empresas portuguesas? Epá, não sei se devia estar a perguntar isso a um deputado europeu. Qualquer entidade, particular ou não, pode solicitar
um encontro, uma reunião com grupos europeus e com partidos europeus e com deputados europeus. Eles já têm a regulamentação do lobbying e muito bem já aprovada há muitos anos, e, portanto tudo fica registado, Sim. é tudo muito transparente, tu sabes o motivo da reunião, sabes com quem reuniste, quando, a que horas. Portanto, é tudo muito claro e muito transparente. E pode fazer isso. Eu não sei se a principal preocupação de uma PME é ir a Bruxelas. Eu acho que era preferível ir a Lisboa. Ok. Porque as grandes dificuldades que são colocadas, os grandes entraves que são colocados às PMEs, são, a esmagadora maioria, criados em Lisboa, não são criados na União Europeia. Não digo que alguns não sejam. Sim, eles também são pródigos em criar algumas dificuldades. Mas há uma Mas grande a distância esmagadora maioria psicológica. é em Lisboa, atenção. Pronto, com Lisboa, mesmo assim, eu acho que há uma distância entre as empresas e os empresários e a liderança e a liderança política. Mas mesmo na Europa, eu acho que as empresas portuguesas não se fazem representar o suficiente. Não procuram defender os interesses das empresas portuguesas. E os seus interesses. Lá está, isto depois funciona muito também por Mas os setores. interesses nacionais no contexto europeu, é isso que queres dizer? O que eu acho é que as empresas portuguesas não têm Que a Europa é uma pensada pegada, para uma pegada os na Europa. centros, os centros industriais alemães, por exemplo, é A isso? França, a Alemanha têm muito França e mais Alemanha, sim. influência, não é? Do que propriamente, lá está, do que propriamente as empresas portuguesas ou Portugal. Sim, por vários motivos históricos. Quer dizer, a comunidade da União Europeia foi criada com base na comunidade do carvão e do aço, que resulta, no fundo, de uma parceria, não é? Entre França e Alemanha, por motivos também populacionais e também económicos, eles são o core, e pela forma como a própria Europa está montada, não sendo uma federação, tu não tens o mesmo poder distribuído pelos vários Estados. É muito assimétrica, não é? Quem consegue ter mais poder exerce mais influência. Numa federação, tu não tens isso. E, portanto, por vários motivos é isso que acontece. Mas, sinceramente, eu acho que a preocupação das PMEs neste momento não é da Não União é Europeia, não é do que vem proximidades, de não é? lá. Até porque, neste momento, eu acho que na União Europeia eles estão com uma preocupação, aliás, o pacote Omnibus é um bom exemplo Sim, disso, eles estão a fazer agora o sentido inverso, simplificar, a tentar desregulamentar, a tentar simplificar, juntar os... desburocratizar, e isso acho que é uma boa atitude. E nós temos de fazer a mesma coisa em Portugal. Mais do que, por exemplo, o Ministério da Reforma do Estado, que não faz grande sentido, porque o que tu tens de ter é em cada um dos ministérios setoriais um plano de reforma, não é? Seja na educação, seja na saúde, seja a nível fiscal também. Tu tens de ter por ministério, não é? Na administração interna, tens de ter reformas dentro de cada ministério. O que tu precisavas, que sim, e sim é transversal, seria o Ministério da Desburocratização e da Desregulamentação. Desregulamentação não no sentido de agora vamos acabar com todas as regulamentações que protegem o ambiente ou a saúde pública, não é isso que está em causa. Mas vamos ver que o que é que nós podemos, que legislação é que hoje em dia é inútil, ou é redundante, ou que não acrescenta nada, ou que não resolve problemas e vamos retirá-la. Para dar um exemplo da Argentina, o Milei, só na área dos vinhos, eliminou 14 mil regulamentações. 14 mil. Só na área dos vinhos. E, portanto, e aliás, conta-se, não sei se é verdade ou não, que todos os dias ligam para lá, para o Ministério, acho que se chama Ministério da Desburocratização, creio, a perguntar quantas leis é que foram hoje. Ou leis, ou normas, ou diplomas, ou portarias, ou seja o que for. E eu acho que é isso que nós também precisamos, é como é que nós, mantendo aquilo que são os nossos standards, que nós devemos manter, Sim, standards de sustentabilidade ambiental, de coesão social, de saúde pública, não é? Como é óbvio, não vais voltar a introduzir fármacos que são potencialmente cancerígenos na comida, mas mantendo estes standards, como é que tu consegues facilitar a vida às empresas para que consigam cumprir estes standards e simplificar a vida das pessoas também? Porque tu, enquanto privado, muitas vezes também tens de passar por um calvário para conseguir resolver os teus problemas, não é? E é isso que eu acho que temos de fazer. muito bem. Aqui uma última pergunta Ok? antes de terminarmos. Falamos aqui muito, claro, do papel do Estado e falamos de alguns desafios que as empresas enfrentam. E falaste também da questão da mudança de mentalidade, das tais antigas empresas, antigas indústrias que estavam numa mentalidade sempre de custo. Quais são os conselhos ou que tu podes dar em termos de ajudar a mudar esta mentalidade e atitude dos empresários portugueses para apostarem mais na inovação? Eu acho que não sou nada nem ninguém para dar conselhos aos empresários que já têm tanta obra criada e que já fizeram muito e, portanto, não conseguiria fazer. Aquilo que eu partilhei foi, no fundo, a minha experiência pessoal
que mudou a forma como eu vejo estas questões, não é? E onde eu acho que se deve trabalhar. E, portanto, ter esta postura de ser capaz de tomar riscos e não penalizar as falhas e criar esta cultura, eu acho que cria o caldo necessário para tu teres mais empresas inovadoras, mais empresas de sucesso. E isso até é uma mudança que acontece a montante. Não é tanto os empresários em si, é a própria sociedade, não é? Que tem no fundo, e nós próprios, nas universidades. Nós devemos incentivar isso. E eu acho que essa mudança cultural é que é verdadeiramente importante. A minha pergunta foi aqui um bocadinho ao jeito do JFK, não é? Que dizia, É. não perguntes O o que que é é que que o o teu país país pode pode fazer fazer por por ti, ti, o que mas é o que que é que podes podes fazer fazer? pelo teu país. E tu és um bom exemplo porque mesmo a criação das empresas, não é? Mostra esse empreendedorismo de querer criar e, no fundo, então a mensagem de arrisquem, criem, inovem, formem também as pessoas, preparem as pessoas, deem desafios às pessoas. Isso aí, se calhar, deu aqui. O Sim. meu contraste grande que eu tive a morar nos países nórdicos foi o realmente depositarem confiança, independentemente da idade das pessoas, darem-lhes desafios para as mãos, acreditarem, delegarem também, não é? Acompanharem, claro, o que elas fazem, mas dando espaço para crescer. Achas que é importante este espaço? Não, acho isso fundamental. Eu acho que isso também é uma questão cultural. Nós temos muito o critério da senioridade, não é? Basta ver a média de idades da maior parte dos políticos, não é? Todos têm cabelo branco. Eu, por acaso, agora também tenho, mas enfim. E não é pintado, ao contrário do que muitos perguntam, inacreditavelmente. Perguntam se eu pinto És cabelo. um Não jovem é político. pintado. Mas a verdade é que isso não é um bocado de critério. Nas universidades, não é? Tu vês o painel de catedráticos, são todos já com uma certa idade. Tu vês nos órgãos de direção, são todos com uma certa idade. Na política também tens isso. E eu acho que é muito importante tu teres também aqui uma costela e esse rasgo que só a idade, que a frescura da idade traz. Sangue novo. É sangue novo que desafie, que traga novas ideias, que ponha em questão, que questione. Isso é importante. Claro que uma organização não pode funcionar só com base na mudança. Sim. Como é óbvio, não é? Senão nunca consegue ir por um caminho e definir o seu caminho. Mas é importante que em todos os momentos tu tenhas quem desafie. Eu acho que essa é uma mudança cultural muito importante. Tu teres os jovens, pessoas com... Não é tanto os jovens porque são novos, é pessoas com uma mentalidade de jovem, que é uma coisa diferente. E Tu com tens pessoas vontade de fazer, de 60 capacidade. anos com uma mentalidade bem mais jovem do que outros de 20 e tal. É verdade. Ok? Tens gente nova, Cheio de mas muito estaleca. envelhecida mentalmente. alguns mais Porque velhos, tem uma sim. visão muito cristalizada daquilo que devem ser as coisas. Portanto, no fundo, tens de ter pessoas com uma mentalidade jovem que questione, que desafie e que lance ideias. Algumas delas não farão qualquer sentido, faz parte, mas tu tens de cultivar isto. Não podes viver num país que cultiva só os yes mens e pessoas que te passam a mão pelas costas e é muito bem, bom trabalho. Porque com esses não aprendes nada, não é? Se eles estão a confirmar aquilo que tu já sabes, tu não tens nenhum contraponto e aí tu não aprendes nada. E, portanto, tal e qual como a política, que a política é feita disso, é feita da dialética, do contraste entre ideias e depois de seres capaz de sintetizar, não é? Da tese e da antítese, de sintetizar qualquer coisa que acrescente valor, que acrescente conhecimento. As empresas, eu acho que também é importante isso, é cultivar sempre ter pá, pessoas e unidades dentro das empresas que queiram inovar, queiram criar projetos novos. A Google sempre incentivou muito isso, não é? A Google, Sim. em teoria, depois na prática era diferente. Dava sempre 20% do tempo extra às pessoas a desenvolver os seus projetos pessoais. E o Orkut resultou disso, e entre outros projetos que foram criados no Google, resultaram precisamente disso. Eu acho que essa permeabilidade à geração de ideias, ao arriscar, ao tentar, ao experimentar, é algo que nós temos de trabalhar muito, não apenas nas empresas, também nas universidades. É uma responsabilidade nossa, não é? É uma responsabilidade nossa dizer que falhar faz parte do processo e nunca penalizar alguém porque tentou, arriscou e falhou. Sim, mas às vezes nós próprios somos também muito duros connosco. Eu lembro do meu primeiro negócio, quando eu estive na Ericsson, acabei também por lançar uma empresa de exportação de vinhos. Sei lá, engenheiro informático, não percebia nada de logística, de transportes, Nos de desafios, marketing, dos desafios todos sim, que estavam acoplados, mas lá está, foi uma aprendizagem mas aprendeste, espetacular. O falhar claro, foi muito doloroso na altura. Eu lembro, só contei isto publicamente quando fui falar ao TED, que aí a pessoa deve contar sempre alguma coisa claro. nova e desafiar-se, mas foi fundamental para depois, por exemplo, para a criação da Strong Step. Ok,
algumas lições aprendidas que depois pude no terreno Claro, aplicar. erros que não voltaste a cometer. Erros que não é voltei a isso. cometer, Eu acho que esse é o coisas que espírito. aprofundei. Não é uma cruz que se carrega, pelo contrário, é uma lição, é uma aprendizagem. E isso torna-nos melhores depois nos projetos futuros. Portanto, eu acho que se ficar alguma coisa desta, que é a hora e meia que tivemos aqui a falar, é esta tolerância à falha como parte do processo. É by design, faz parte do Aprendizagem. processo. Não Muito penalizem isso. Fantástico, foi espetacular. É Muito isso. obrigado, Mário. Obrigado, eu. Foi um gosto. Para quem nos está a ouvir, sigam este podcast. Se gostaram do podcast, então classifiquem o mesmo e podem nos seguir quer no LinkedIn, Spotify ou no YouTube. Muito obrigado.